Oi, gente. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, te agradecemos, Senhor, por nos trazer aqui para te adorar, para ter comunhão contigo, Pai. Para dizer o quanto precisamos de ti, Senhor. O quanto somos dependentes de ti, meu Pai amado. Te agradecemos por mais um dia de vida, pelas oportunidades, Senhor, que o Senhor nos dá, pelas bênçãos, meu Deus, que o Senhor nos dá e que o Senhor ainda nos dará, meu Deus. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Senhor, pelas nossas omissões, pelas nossas negligências, meu Deus. Te pedimos perdão, Senhor, quando priorizamos outras coisas, quando devíamos priorizar a Ti, Senhor. Nos perdoe, Pai amado. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Porque sem a Tua misericórdia, Senhor, já não estaríamos aqui, Senhor. Então, obrigado, Pai, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua justiça, Pai amado. Obrigado, Senhor. E obrigado, Pai, pela Tua palavra que vamos ler agora, Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento, nos dê sabedoria, compreensão, Pai, e humildade, Senhor. Humildade para saber que não somos nada sem Ti, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Vamos continuar o estudo que iniciamos alguns dias atrás. E ontem nós vimos o tópico Caminhando os Passos do Filho. E hoje vamos ver os detalhes e bastidores. Lá em Isaías, capítulo 7, versículos 14 e 15, diz assim: Diz assim a palavra do Senhor: Pois o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A jovem que está grávida dará à luz um filho e porá nele o nome de Emanuel. Quando ele chegar à idade de saber escolher o bem e rejeitar o mal, o povo estará comendo coalhada e mel. E o estudo diz assim: Jesus foi uma criança que aprendeu a andar, a falar, a obedecer, que sentiu dores, frio e fome. Foi um adolescente que, como qualquer outro, precisou lidar com as mudanças da vida. Foi um adulto que trabalhou como carpinteiro, conforme Marcos capítulo 6, versículo 3 diz: Conhecendo o suor, o cansaço físico e certamente também os desafios emocionais e sociais de sua época, é extraordinário pensar que o Filho de Deus viveu o ordinário da vida. Isso nos mostra que Deus também se importa com os nossos processos comuns, com os dias simples, com os bastidores onde ninguém vê. Jesus não apenas veio para morrer, mas também para viver entre nós, entender nossa dor e ser exemplo até nas pequenas coisas. E Ele o fez. O silêncio das Escrituras
sobre muitos anos da vida de Jesus não significa ausência de propósito, mas um lembrete poderoso de que Deus trabalha nos bastidores. Assim como ele moldou o caráter do seu filho, ele também molda o nosso. Muitas vezes no secreto, longe dos aplausos e dos olhares, mas debaixo do seu olhar atento e amoroso. Quando aprendemos a valorizar e a priorizar o secreto, Deus nos envia para o público, se for da vontade dele. Amém. Vamos para o devocional de Spurgeon. E o devocional de hoje é referente a Romanos, capítulo 8, versículo 30. Romanos 8, 30. Vamos ler o versículo 30 e 31. Aliás, vamos ler os versículos 29, 30 e 31. Para entender melhor o contexto. Versículo 29. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com seu filho. Ele fez isso para que o filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim, Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Versículo 31. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Amém. E o devocional de Spurgeon diz assim: Cristão, esta é uma verdade preciosa. Você pode estar pobre, ou em sofrimento, ou ser desconhecido, mas para seu encorajamento, faça uma revisão de seu chamado e das consequências dele, e em especial desse resultado abençoado que vamos tratar aqui. Tão certo quanto você é hoje filho de Deus, todas as suas tribulações logo terão um fim e você será rico em todos os propósitos de felicidade. Espere um pouco, e essa cabeça cansada usará a coroa de glória. E essa mão de trabalho deverá segurar os louros da vitória. Não lamente seus problemas. Antes, regozije-se, porque dentro em breve você estará onde não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. As carruagens de fogo estão à sua porta, e um movimento será suficiente para levá-lo ao glorificado.
Amém. A canção eterna está quase nos seus lábios. Os portais do céu estão abertos para você. Não pense que não pode entrar no descanso. Se ele o chamou, nada pode separá-lo do seu amor. A aflição não pode servir de laço. O fogo da perseguição não pode queimar o elo. O martelo do inferno não pode quebrar a corrente. Você está seguro. Aquela voz que primeiro o chamou, o chamará novamente da terra para o céu, da escuridão da morte para o esplendor indescritível da imortalidade. Descanse seguro de que o coração daquele que o justificou bate com infinito amor por você. Logo você estará com o glorificado, onde é seu lugar. Você está aqui apenas esperando para receber a herança. E feito isso, as asas dos anjos o levarão para longe, para um monte de paz e alegria e bem-aventurança, onde, longe de um mundo de tristeza e pecado, fechado eternamente com Deus, você descansará para sempre e sempre. Amém. Vamos continuar lendo Esdras. Hoje, capítulo 4. Esdras, capítulo 4. A introdução do capítulo 4 diz assim: os inimigos fazem para as obras. Os inimigos dos israelitas conseguiram paralisar as obras de reconstrução do templo. Parece que esses inimigos, versículo 1, eram agentes daquela região, versículo 4. Isto é, os descendentes daquela gente que o rei da Assíria havia levado para a região norte de Israel, depois de conquistar a cidade de Samaria em 722 a.C. Referência 2 Reis, capítulo 17, versículo 24. E o capítulo 4 inicia assim: os inimigos das tribos de Judá e Benjamim souberam que os que haviam voltado da Babilônia estavam construindo de novo o templo do Senhor, o Deus de Israel. Então foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Disseram o seguinte: queremos construir o templo junto com vocês. Nós adoramos o mesmo Deus que vocês e temos oferecido sacrifícios a Ele desde o tempo de Asar-Adom, rei da Assíria, que nos mandou morar aqui. Porém, Zorobabel, Josué e os outros chefes das famílias israelitas responderam: não precisamos que vocês nos ajudem a construir um templo para o Senhor nosso Deus. Nós vamos fazer isso sozinhos.
como Ciro, rei da Pérsia, mandou. Então, a gente daquela região fez tudo para desanimar os israelitas e para pôr medo neles, a fim de parar a construção. Além disso, deram dinheiro a certos funcionários do governo para que estes atrapalhassem os planos dos israelitas. E os inimigos fizeram isso durante todo o tempo em que Ciro foi rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. De Dário, rei da Pérsia. Uma carta para o rei. Uma introdução diz assim: esta seção apresenta fatos que aconteceram mais tarde, quando os israelitas estavam reconstruindo as muralhas de Jerusalém. Versículo 12. Ela ilustra o tipo de pressão política que era feita pelos inimigos para obrigar os israelitas a pararem as obras de reconstrução. Versículo 23. O texto fala sobre 3 cartas de acusação. Uma foi enviada ao rei Xerxes, versículo 6, e 2 ao rei Artaxerxes, versículos 7 e 8. Apenas a terceira carta, versículos de 9 a 16, está transcrita em Esdras. E o capítulo continua. No começo do reinado de Xerxes, os inimigos escreveram uma acusação contra os moradores de Judá e de Jerusalém. Bislã, Mitredate, Tabeel e os seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes, rei da Pérsia. A carta foi escrita em aramaico e traduzida para a língua persa. Reum, que era governador, e Sinzai, o escrivão, também escreveram uma carta ao rei Artaxerxes contra os moradores de Jerusalém. A carta dizia: esta carta é enviada por Reum, o governador, e Sinzai, o escrivão, junto com os seus companheiros, os juízes e todos os outros funcionários que são naturais de Ereque, da Babilônia, e de Susã, na terra de Elão, e junto com os outros povos que o grande e poderoso Assurbanipal tirou dos seus países e levou para morar na cidade de Samaria e no resto da província do Eufrates Oeste. A carta continuava assim: ao rei Artaxerxes, os seus servidores da província, ao rei Artaxerxes, os seus servidores da província do rio Eufrates Oeste escrevem o que segue. Ó rei, levamos ao seu conhecimento que os judeus que o Senhor mandou para cá chegaram a Jerusalém e estão construindo de novo essa cidade rebelde e má. Já começaram a levantar as muralhas e logo vão acabar esse trabalho. É bom que o rei também saiba que essa cidade foi reconstruída
se essa cidade for reconstruída e se as muralhas forem levantadas de novo, essa gente não vai querer pagar nenhum imposto, nem taxas, e por causa disso, o rei terá muito prejuízo. Como nós somos seus servidores, não queremos que o Senhor fique prejudicado. Por isso, sugerimos que o Senhor mande fazer uma investigação nos arquivos dos seus antepassados. Se fizer isso, descobrirá que Jerusalém é uma cidade rebelde e que desde os tempos antigos ela tem dado trabalho aos reis e aos governadores das províncias. Em outros tempos, tem havido revoltas nela, e por isso ela foi destruída. Portanto, ó rei, nós estamos certos de que se essa cidade for construída de novo, e se as suas muralhas forem consertadas, o Senhor não poderá mais controlar a província do Eufrates Oeste. A resposta do rei. Então o rei Artaxerxes mandou a seguinte resposta: a Reum, o governador, a Sinzai, o escrivão, e aos seus companheiros que vivem em Samaria e no resto da província do Eufrates Oeste, saudações. A carta que vocês mandaram foi traduzida para a língua persa e lida para mim. Então, mandei que fizessem uma investigação e descobriu-se que desde os tempos antigos, Jerusalém tem se revoltado contra a autoridade do rei e que ela sempre esteve cheia de rebeldes e de criadores de casos. Reis poderosos reinaram ali e governaram toda a província do Eufrates Oeste, e o povo lhes pagava impostos e taxas. Portanto, deem ordens para que parem as obras. Essa cidade não será construída de novo, enquanto eu não mandar. Cumpram esta ordem com todo o cuidado, para evitar que eu tenha mais prejuízos. A carta do rei Artaxerxes foi lida para Reum, para Sinzai e para os seus companheiros. Então, todos eles foram imediatamente a Jerusalém e, ameaçando os israelitas com armas, os obrigaram a parar as obras. Agora vamos para alguns comentários e referências desse capítulo. Capítulo 4, versículo 1 diz o seguinte: tribos de Judá e Benjamim. Referência. Esdras, capítulo 1, versículo 5. Senhor. Referência. Esdras, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 2, versículo 2. Capítulo 4, na verdade. Capítulo 4, versículo 2. Desde o tempo
desde o tempo de Esar-Adon, isto é, desde 676 a.C., Esar-Adon foi rei da Assíria de 669 a 681 a.C. Referência: Segunda Reis, capítulo 19, versículo 37. Mandou morar aqui. Referência: Segunda Reis, capítulo 17, versículos de 24 a 41. Capítulo 4, versículo 3. Como Ciro mandou. Referência: Esdras, capítulo 1, versículo 2. Capítulo 4, versículo 4 de Esdras. Agente daquela região. Referência: Esdras, capítulo 4, versículos de 1 a 5. Capítulo 4, versículo 5. Dário, rei da Pérsia, de 486 a 522 a.C. O relato da reconstrução do templo continua em Esdras, capítulo 4, versículo 24, o que aparece nos versículos 6 a 23. Aconteceu quase 100 anos mais tarde. Esdras capítulo 4, versículo 6. Xerxes, em hebraico, quer dizer Assuero. Ele reinou de 465 a 486 a.C. Xerxes, em hebraico, quer dizer Assuero. Ele reinou de 465 a 486 a.C. Referência: Esté, capítulo 1, versículos 1 e 2. Capítulo 4 de Esdras, versículo 7. Artaxerxes. Ele reinou de 424 a 465 a.C. Capítulo 4, versículo 8. Reum. Deste ponto em diante, até Esdras capítulo 6, versículo 18, o texto de Esdras está escrito em aramaico. Referência: Segunda Reis, capítulo 18, versículo 26, e não em hebraico. O governador da província do rio Eufrates. Referência: capítulo 10. Capítulo 4, versículo 10 de Esdras. Assurbanipal reinou de 630 a 669 a.C. Província do rio Eufrates, oeste. Essa província do Império Persa, que ficava a oeste do rio Eufrates, incluía o território de Judá e o território de Samaria. Referência versículo 17.
Capítulo 4, versículo 15. Jerusalém é uma cidade rebelde. Houve revoltas no tempo de Ezequiel. Referência. 2 Reis, capítulo 18, versículo 7. Jeoaquim. Referência. 2 Reis, capítulo 24, versículo 1. E Zedequias. Referência. 2 Reis, capítulo 25, versículo 1. Foi destruída pelos babilônios em 586 a.C. Capítulo 4, versículo 17. Artaxerxes, versículo 7. Samaria, outro nome dado a Israel, o Reino do Norte. Referência. 2 Reis, capítulo 17, versículo 24. E capítulo 4, versículo 20. Reis poderosos, Davi e Salomão. E esse é o último comentário e referência do capítulo 4. Que Deus os abençoe.